Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos novamente ao nosso 14º ciclo Abradep de debates. E vamos dar sequência hoje ao nosso painel GT02 com o tema Parametrização objetiva da fraude à cota de gênero pela súmula TSE número 73. Ainda há espaço para interpretações subjetivas em casos concretos? Pois bem, para esse GT, nós temos como relatora doutora Larissa de Moura Guerra Almeida, painelistas internos, Dr. Dorival Assis Júnior, doutora Isabela Epifânio, e também com painelistas externas, a doutora Luana Matias Souto e a doutora Ana Carolina Cleve, presidente da mesa, doutora Maírla Góes dos Santos. Convido a todos para a composição da mesa para que possamos dar início ao nosso debate. Tá no meio. Para início dos nossos trabalhos, passo a palavra à doutora Maírla Góes dos Santos. Bom dia a todos e a todas. Muito feliz de estar participando aqui desse 14º ciclo de debate da Abradep. Muito feliz de compor a mesa com pessoas tão especiais. Feliz em representar o estado do Amazonas. E que bom, né? Vamos começar os trabalhos, iniciar com o tema parametrização objetiva da fraude à cota de gênero pela súmula do TSE 73. E ainda há espaço para interpretações subjetivas em casos concretos. Esse grupo de trabalho foi composto pela Larissa de Moura Guerra Almeida, Dorival Assis Júnior, Isabela Epifânio, a Luana Matias Souto, André Bassalo, Fernando Vaz Costa Neto, Gabriel Gomes Ferreira de Oliveira, a Isabela Paz Almena de Oliveira Lima, João Fonseca, João Marcos, Maicon Cavalcante, Priscila Sodré Pereira, Rafael Martins de Almeida, Regiele Rossi Ribeiro, Renata Desplanches e Sérgio Rubem Melo. Então, é um tema que, quando me passaram para presidir, eu analisei e falei, realmente esse debate vai gerar algumas manifestações. Mas, sem mais delongas, porque o nosso tempo é curto, eu passo a palavra para a nossa relatora, a Larissa de Moura Guerra Almeida. Melhor. Todos me ouvem bem? Sim, né? Só pedir para colocar o nosso slide, mas enquanto isso, vou me limitar às minhas palavras escritas para a gente ter o nosso tempo otimizado aqui, né? Bom dia a todos e a todas. Cumprimento toda a coordenação geral na pessoa do presidente Sidney. A súmula bem como os demais coordenadores na pessoa da Juliana Dornelas, a nossa coordenadora acadêmica, e também cumprimento aos nossos membros, queridos membros e membras da academia, na pessoa da nossa presidente de mesa, a Maírla. É uma grande honra participar do 14º ciclo de debates da Abradep, compondo este espaço coletivo de reflexão crítica sobre os rumos do direito eleitoral. Tive o desafio, a responsabilidade e a alegria de atuar como relatora do GT2. Hoje, com a difícil missão de manter o alto nível frente aos trabalhos que nos antecederam, com a abertura dos debates nesse segundo dia do ciclo. Como o nosso tempo é bem cronometrado, e para melhor otimizar as atividades do painel, irei, como eu disse, limitar ao script escrito. Aqui, para vocês não deixarem mentir, estão sendo cronometrados na mesa. O nosso GT ele foi formado por colegas de diferentes áreas e experiências, e que enriqueceu sobremaneira os nossos debates, que foram bem acirrados e travados. Foram 3 reuniões, no total, intensas, de quase 3 voltas inteiras do relógio, né? Nossos membros aqui estão para comprovar que o nosso debate durou bastante.
E nós tivemos ainda 3 subgrupos divididos para facilitar na metodologia de reunir material, debates, e nós nos dividimos em doutrina, jurisprudência e experiências práticas. Dessa construção coletiva, nasceram consensos e divergências, sempre com o compromisso de dar as múltiplas perspectivas que serão apresentadas pelos nossos painelistas. O Dorival Assi Júnior, que está aqui compondo a mesa, tive o prazer de conhecê-lo, e também a Isabelle Epifânio, representando aí o estado de São Paulo e o estado do Mato Grosso, né? E todos os dois, né? E ainda para nos abrilhantar o GT hoje, nós temos a presença da nossa querida Ana Cleve, representando o estado do Paraná, e a Luana Matias Souto, que é nossa mineira, mas está em Barcelona hoje, né? Então, pessoal, o nosso grupo teve a missão de tratar o tema central no nosso, que é a parametrização da súmula 73 do TSE, que foi feita no ano passado, e compõe, sem dúvida, a lista dos mais desafiadores temas do momento. Ele nos provoca a refletir se os parâmetros objetivos fixados pela súmula são suficientes para proteger a representatividade feminina ou se, ao contrário, podem esvaziar o sentido emancipatório das ações afirmativas. E este não é a primeira vez... só ver se passa aqui. Essa não é a primeira vez que a Abradep discute sobre essa temática, tá? Então, em homenagem também, fazendo lembrança aos nossos 10 anos de academia, nós também trazemos aí um posicionamento da academia que já se manifestou antes da súmula, já prevendo esse tipo de problema. E aí, no debate número 15 de 2023, sobre o caso de Serra Azul, em que já se discutia a cassação de mandatos por fraude à cota de gênero. Naquela ocasião, membros e membras da academia apontaram aspectos cruciais, como vocês podem ver, como a necessidade de coibir fraudes e ampliar a representatividade, mas também o risco de desproporcionalidade, de responsabilização sem dolo e da criação de um verdadeiro laboratório de cassações. Esse histórico reforça que o tema exige, sem dúvida, revisitações constantes, com olhares múltiplos e a sensibilidade contextual, algo que buscamos retomar e aprofundar com o GT2. E, saudando os trabalhos dos GTs anteriores de ontem, respeitando a proteção da LGPD, utilizando a inteligência artificial e, claro, as técnicas de comunicação dos 3 que abordaram essa temática, além de sintetizar e otimizar os nossos pontos centrais do nosso relatório preliminar, preparamos um vídeo de 5 minutos que resume as principais discussões do nosso GT entre os nossos membros nas 3 reuniões e para, claro, aliviar a ressaca de ontem, né, gente? Assim, convido todas e todos a assistirem o material, não vai levar muito tempo, são 5 minutos e está dentro da minha fala, tá? Que servirá de base para a continuidade do debate. A súmula 73 do TSE nasceu com uma missão clara: uniformizar o combate à fraude na cota de gênero. Só que, na prática, sua aplicação tem revelado consequências bem complexas e, por vezes, até paradoxais. É exatamente sobre esses desdobramentos que vamos conversar. E, para isso, nossa base será o detalhado relatório preliminar do grupo de trabalho que se aprofundou na questão. Para organizar nossa conversa, dividimos essa análise em 3 momentos. Primeiro, vamos entender o objetivo e os critérios da súmula. Depois, vamos mergulhar na controvérsia, nos paradoxos e em alguns casos concretos. E, para fechar, veremos as conclusões e as reflexões que o próprio grupo de trabalho propôs. Então, vamos começar. Nesta primeira parte, o foco é entender a essência da súmula 73, o que ela busca. Basicamente, foi um esforço do TSE para criar um padrão, um norte, no tratamento da fraude à cota de gênero. O grande objetivo da súmula, então, é esse: uniformizar a jurisprudência. E é interessante notar que, mesmo não sendo vinculante, ela acabou se tornando um verdadeiro marco, sabe? Ela passou a orientar a atuação dos tribunais regionais eleitorais, sempre naquela busca por mais segurança jurídica e por mais previsibilidade nas decisões.
E como ela faz isso? Bom, a súmula estabeleceu alguns parâmetros bem objetivos. E o relatório do grupo de trabalho destaca que são justamente esses critérios que vemos na tela, votação muito baixa, ausência de campanha, que se tornaram a base para identificar as chamadas candidaturas laranja, aquelas que existem só no papel para cumprir a cota. Só que essa parametrização toda não veio sem debate. Pelo contrário, ela gerou uma controvérsia central. De um lado, há quem defenda a súmula como um grande avanço para a segurança jurídica. Mas, por outro, e é aqui que o grupo de trabalho acende um alerta, existe um risco. O de que uma aplicação muito rígida desses critérios possa, por um lado, dificultar a prosa da fraude, principalmente em casos de violência política, e, por outro, acabar adotando um viés punitivista demais. Ok, agora a gente entra na segunda parte da nossa análise. E aqui o debate fica mais denso. O relatório do GT02 mergulha fundo nas tensões e principalmente nas consequências não intencionais que começaram a surgir com a aplicação da súmula 73 na vida real, no dia a dia eleitoral. E a grande questão que o grupo de trabalho coloca na mesa é a seguinte: será que um conjunto de regras objetivas, por mais claro que seja, dá conta de analisar situações que, na prática, envolvem formas muito sutis de exclusão, de coação? O debate, então, se concentra nesse embate: de um lado, a norma, do outro, a necessidade de olhar para o contexto de cada caso. E é aqui que a gente se depara com um dos paradoxos mais críticos que o grupo de trabalho identificou. Pense bem, a aplicação da súmula pode levar à cassação da chapa inteira. E, com isso, atingir mulheres que foram legitimamente eleitas, que não tiveram nada a ver com a fraude. Ou seja, a norma que foi criada para proteger acaba se tornando um instrumento que as vitimiza. É um ponto que realmente nos faz refletir. E é importante frisar, conforme aponta o relatório, que isso não é um problema pontual, isolado. Acontece no Brasil todo. Os casos da Paraíba, por exemplo, são emblemáticos. A cassação de vereadoras eleitas em cidades como Guarabira, Campina Grande e Boa Ventura, eles mostram de uma forma muito clara o impacto real dessas decisões e a urgência de se repensar a aplicação dessas sanções. Outro ponto crucial que o relatório do GT02 levanta é a falta de uniformidade na aplicação da súmula. E essa divergência acontece em dois níveis, tanto entre regiões quanto entre as próprias instâncias judiciais. Por exemplo, é comum que juízos de primeira instância, mais próximos da realidade local, valorizem o contexto. Só que muitas vezes essas decisões são reformadas pelos tribunais regionais. E mesmo entre os TREs, não há um consenso. O relatório mostra abordagens bem diferentes em Mato Grosso, que foca mais na campanha digital, e na Bahia e em Minas, que já chegaram a afastar a cassação mesmo com votação zerada, se fossem comprovados outros atos de campanha. Bom, chegamos agora à nossa terceira e última parte. Aqui, vamos consolidar as reflexões do grupo de trabalho e olhar para as propostas que eles trazem para o futuro da interpretação e da aplicação da súmula 73. O relatório é muito interessante porque ele organiza o debate em pontos de consenso e pontos de divergência. No consenso, todos concordam que é preciso, sim, coibir a fraude e, fundamentalmente, preservar o mandato de candidatas eleitas de boa fé. Já as divergências, que é onde o debate se acirra, giram em torno de duas grandes questões. Primeiro, o risco desse foco muito punitivista que não ataca as raízes da desigualdade. E segundo, essa eterna tensão entre a rigidez dos critérios e a necessidade de uma análise mais aprofundada de cada caso concreto. E a conclusão preliminar do relatório traz uma proposta central, que é muito bem sintetizada nesta citação que vemos agora. A ideia é que a súmula seja um ponto de partida, um parâmetro mínimo e não uma camisa de força que engesse a análise e impeça uma sensibilidade ao contexto. Porque o grande risco, como o próprio grupo de trabalho aponta, é que a cota de gênero se transforme numa mera estatística, esvaziando toda a sua função emancipatória. Para fechar, o relatório nos deixa com uma questão que é, na verdade, um convite à reflexão. O grande desafio que se coloca é: como a gente consegue conciliar esses parâmetros objetivos com a sensibilidade contextual que é tão necessária? Como garantir que a política de cotas cumpra seu papel de inclusão sem correr o risco de se tornar, paradoxalmente, um instrumento de retrocesso? É, sem dúvida, uma reflexão fundamental para todos que atuam no direito eleitoral. Bem, pessoal, dá para usar a inteligência artificial de uma forma bem legal, né? O professor Basílio ensinou bem ontem. Bom, encerrando a minha fala, como prometido, agradeço a oportunidade de ter sido convidada a ser a relatora do GT2. Foi um prazer conhecer tantas pessoas incríveis que representam as 27 unidades federativas do nosso país, tão querido país.
E devolvo a palavra à nossa querida presidente de mesa para, né, a continuidade dos trabalhos. Muito obrigada. Bom, percebemos que apesar da súmula ter sido criada realmente para gerar essa proteção, né, das candidaturas, da cota de gênero, apesar disso, os casos eles têm que ser analisados realmente de forma concreta, porque o quão ela realmente está sendo efetiva, né? Então, para dar continuação aos trabalhos, eu passo a palavra para o doutor Dorival Assis Júnior. Bom dia a todos os guerreiros que chegaram aqui hoje depois da noite de ontem. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao presidente, não sei se acho que não está presente ainda, mas o Sidney, a presidente da mesa, Maíla, a Larissa, que conduziu os trabalhos de forma excelente. Nós tivemos grandes debates aqui, os membros do grupo que estão aqui, que se fazem presentes e que fizeram com que o grupo chegasse a conclusões mais profundas e a gente discutisse, de fato, algo que eu vejo como um problema que surge da minha própria atuação. Eu tive alguns embates com o doutor Guilherme Gonçalves no Tribunal do Paraná, do GG, e eu trouxe algumas reflexões para o grupo, já adiantando que defenderei a existência da súmula, então já espero ser apedrejado aqui por algumas pessoas. Mas a ideia que eu trago é basicamente a ideia dessa súmula na perspectiva de uma política pública. As ações afirmativas de gênero, no caso, a gente até discutia que, na verdade, se trata de uma ação de equidade, né? Não de uma fomento de candidaturas femininas. Por isso que ela exige é, uma percentual de 70-30. Então, a gente tem uma política pública de gênero. E, como política pública, a gente sabe que isso tem que ser cíclico e tem que ser reformado. A gente tem o ciclo da política pública, que tem que partir dos pressupostos do nosso sistema. E, como filho do professor Clodomiro Banvart, que um excelente professor que vem do campo da filosofia e que sempre traz reflexões profundas para a gente, eu vou trazer muitos questionamentos com relação ao foco. Então, me vinha sempre essa questão da gente focar muito na candidata mulher, que muitas vezes era vítima desse sistema de fraude, que acabava sendo afetada por conta desses processos. Mas eu vejo que a gente tem um problema de perspectiva. Nossa perspectiva não tem que partir da candidata, e sim dos partidos políticos. A gente vive um sistema partidário, onde o ministro Celso de Mello já reconheceu, através de ADI, que se trata de um corpo intermediário necessário ao funcionamento do sistema político brasileiro, e, neste caso, ele se trata de um executor e planejador de políticas públicas. Então, quando a gente direciona essas políticas, direciona recursos públicos para essas candidaturas, para esse sistema de equidade, para essa política pública de equidade, a gente tem que pensar neles como agentes intermediários desse sistema e que vão executar e vão tentar trazer o máximo de igualdade possível dentro dessa perspectiva. Então, quando a gente analisa e fala, olha, tem uma mulher que está sendo vítima. Mas o foco não deveria ser esse, o foco deve ser o partido político, o dirigente que não agiu de maneira a produzir candidaturas viáveis e que não atingiu o mínimo de 30%. E quando a gente fala assim, mas é difícil ter candidaturas, tem candidatas que desistem ao longo da campanha, isso, ao meu ver, se deve muito à condução dos dirigentes partidários. Então, os dirigentes, muitas vezes, tratam muito bem as candidatas até a convenção. Passou a convenção, boa sorte, minha amiga, agora é com você. E essas candidaturas são abandonadas muitas vezes. E aí acabam tendo as renúncias tácitas. Vários casos a gente vem percebendo isso. Eu atuei em um caso em Cambará, que o relator foi o desembargador à época, o Júlio Jacob, que esteve aqui com a gente ontem, e que acabou estabelecendo uma questão bem interessante, até a gente discutia, que se via muito pouco punição de dirigentes partidários, e nesse caso houve. Então, houve uma renúncia. Um dia após o deferimento da candidatura, a candidata renunciou. E aí havia tempo para substituição e não houve a substituição da candidatura feminina, e por isso reconheceu a fraude
e se determinou a inelegibilidade do dirigente partidário porque ele tomou conhecimento do fato e não agiu de forma a resolver aquele problema de paridade de gênero que havia ali. Então, e eu acho que esse é o foco. A gente tem que trabalhar o sistema enquanto uma estrutura. Então, a gente tem um sistema que, como o professor Marcelo Neves diz, é um sistema autorreferencial de base para que ele funcione. Então, a gente precisa agir de acordo com o sistema constitucional. Então, a gente tem um sistema que ele é parte de um sistema partidário e o sistema partidário que vai organizar essa política pública. A gente não pode esquecer isso, porque se a gente esquece isso e parte para uma perspectiva individualista, a gente não tem como estabelecer políticas públicas. Se houvesse a possibilidade de candidaturas avulsas, por exemplo, como que a gente estabeleceria essa política pública? É impossível. Então, os partidos políticos eles são essenciais para a existência dessa política pública. Não existe outra forma de ser feito senão através dos partidos políticos, e por isso que até a gente discutia, e eu acredito que deve ser avançada essa súmula, apesar de defender a existência dela, eu acho que tem que haver um aprimoramento no sentido de reconhecer que a própria culpa grave dos dirigentes partidários, que aí eu acredito que tem que ser modificado nesse sentido, deve causar também a inelegibilidade dos dirigentes. Porque quando ele organiza o partido político, ele é responsável por gerir todo aquele ecossistema, organizar as candidaturas e estabelecer esses limites de participação de gênero e buscar ativamente candidaturas viáveis femininas. Então, eu venho aqui defender a súmula, mas é claro que haja avanços, a gente precisa avançar. E um próprio exemplo de retrocesso, no meu ponto de vista, que eu vejo no entendimento, e algo que é polêmico da jurisprudência do TSE, é o litisconsórcio passivo necessário do candidato eleito. Por que que eu vejo isso como um retrocesso? Porque isso desprivilegia o sistema partidário. Porque é o partido que tem que defender a candidatura. É o partido que tem que ser o responsável por tudo isso. O candidato eleito, é, a gente parte de uma ideia do mandato. Só que quando a gente trata da súmula, a gente trata do DRAP, que é o momento anterior. Então a gente está falando da organização do partido político, no registro na convenção e o cumprimento de critérios objetivos que são estabelecidos na norma e que são transportados através da súmula. Então a gente tem esse sistema, e para a gente ter um funcionamento desse todo esse ecossistema constitucional, a gente precisa que ele funcione a partir de parâmetros objetivos que são estabelecidos na própria Constituição. Se a gente abandonar o sistema partidário, a gente vai ter um problema muito grave, que é de como reorganizar todo esse sistema. Quando o Niklas Luhmann fala do sistema autopoético, tem um pouco disso. Então, a autopoiese, ela depende de estruturas dentro de um sistema que se reorganizem e consigam manter esse sistema em pé. Então, a gente tem que haver essa coesão para que o sistema trabalhe e consiga se autorregular. Se não houver esse tipo de análise, a gente vai partir para um sistema que vai ficar cada vez mais capenga e cada vez mais a gente não vai ter segurança jurídica nas decisões, porque a gente cria critérios casuísticos a partir de uma análise, e até ontem eu debatia com a Larissa, a gente começava a falar, mas e os casos em que há uma candidata mulher eleita? Eu devo defender, enquanto política de gênero afirmativa, essa essa candidatura? Eu falei, olha, agora eu vou ser um pouco mais polêmico, porque eu acho que não. Porque a política pública, ela não é voltada para uma pessoa. E quando a gente estabelece para defender uma pessoa, a gente coloca em risco o sistema. Porque aí se cria um cálculo instrumental dos partidos políticos que vão analisar, olha, se eu tiver uma candidatura viável, que ela vai ser eleita, mesmo que eu fraude a cota, eu posso salvar a minha chapa. Então, você cria critérios na jurisprudência que vão poder servir para atrapalhar o próprio sistema. Então, a minha fala, basicamente, aqui é uma defesa de sistema, de organização do sistema constitucional. E, na verdade, eu vim mais para provocar discussões mesmo. Eu sei que a maioria discorda, a maioria é contra esse entendimento. E muitos queriam até que houvesse cancelamento da súmula, né? Então, eu agradeço pela atenção de todos e pela oportunidade, na minha primeira, primeira participação no ciclo de debates, de ser painelista. Muito obrigado a todos. Foi ótimo. Bem legal. Eu, eu falei para vocês que esse tema iria gerar debates super interessantes. Passo a palavra para a próxima painelista, a Isabela Epifânio.
Bom dia a todos e todas. Cumprimento a mesa deste debate na pessoa da nossa relatora, a doutora Larissa, que brilhantemente nos conduziu para que nós também pudéssemos estar aqui hoje. Eu também cumprimento a todos os presentes na pessoa da doutora Raíssa Castilho, minha conterrânea do Mato Grosso, e dizer que é uma alegria para mim poder estar aqui hoje. Eu tomei posse no dia de ontem e hoje uma honra enorme estar aqui, doutora Carol. Te acompanho há muito tempo, então para mim é motivo de privilégio poder compor esse debate ao seu lado. E já adianto, peço vênia ao doutor Dorival, que me antecedeu, para dizer que discordo da súmula 73. Já de pronto, já cheguei dizendo que discordo. Mas o título do nosso GT é se a súmula 73, se há espaço para critérios subjetivos, se há espaço para interpretações subjetivas, e não só há espaço, como o que nós mais temos visto são interpretações subjetivas. Em processos de fraude à cota de gênero, o que nós temos visto, e visto de forma muito ampla em diversos tribunais, é que, na verdade, o candidato ele não entra para se defender, ele entra para provar que ele é inocente. Então, de pronto, já há um problema processual nessas ações de investigação. Antes mesmo de qualquer prova, ele precisa provar que ele é inocente. Então, não é somente uma defesa, ele precisa fazer prova e fazer prova robusta, né? Essa candidata precisa. Então, eu acredito que é o primeiro sintoma que nós precisamos discutir dessa problemática da súmula 73, que estabeleceu critérios objetivos. Ela possui uma premissa inicial, no seu parágrafo inicial, dizendo que serão avaliadas e que deverão ser avaliadas as circunstâncias e os casos concretos. 2 pontos. 1, né? Votação zerada ou inexpressiva. 2, prestação de conta genérica, a inexistência de atos de campanha. Então, estabeleceu-se requisitos objetivos e o que acontece é que a maioria dos juízes de direito, quando recebem esses processos, é como se fosse um checklist. Votação zerada, check. Fraude à cota de gênero. Prestação de contas padronizada, check. Fraude à cota de gênero. A inexistência de atos de campanha, check. Fraude à cota de gênero. Então, há uma desconsideração da premissa inicial, que é a consideração das circunstâncias e casos concretos. Dorival aqui disse, uma política pública, claro que sim. Política pública é feita por lei, mas o que nós temos visto é uma súmula do TSE que é muito mais do que uma orientação, né, doutora Carol? Na verdade, é uma determinação. Então, esse manual de fraude, como o nosso relatório muito bem redigido pela doutora Larissa estabeleceu, é um manual que os nossos clientes, né, eu como advogada, eles precisam seguir hoje, e não só os nossos clientes. A maioria dos partidos hoje já possui um manual de fraude. Então, olha, vamos fazer aqui um BBB da campanha, né, um Big Brother. Você precisa produzir prova o tempo inteiro de que aquela candidata, de fato, efetivou a sua campanha, que ela tem atos de campanha, mas, na realidade, posteriormente, a gente tem esses casos práticos regionais. Eu, particularmente, tenho um caso emblemático, ele está no TSE, inclusive, para ser julgado, uma candidata que teve votação zerada. Nem ela votou em si mesma. Ela havia sido candidata anteriormente pelo mesmo partido, tinha tido 17 votos, até por isso foi escolhida na convenção partidária. Teve ato de campanha, foi nas reuniões da majoritária, município pequeno, 5.000 eleitores. Quais são os atos de campanha? São as reuniões da majoritária. Como é a prestação de contas nesses municípios pequenos? É uma doação padronizada. Doação padronizada gera o quê?
prestação de contas padronizada. O Ministério Público local disse: é improcedente essa AIGE, próximo ali da realidade. O próprio promotor de justiça. O juiz julgou antecipadamente esse processo, dizendo que haviam atos iniciais e, de fato, aquela candidatura não era fraudulenta. Julgou antecipadamente, lembre-se disso. Obviamente que houve o protocolo de recurso e, em sede recursal, o Tribunal Regional do Estado de Mato Grosso estabeleceu de forma unânime o contrário, que era uma candidatura fraudulenta, sem que houvesse instrução probatória, sem que houvesse oitiva de testemunha, sem que houvesse oitiva de candidata. Então, hoje a gente está, obviamente, no Tribunal Superior Eleitoral tentando fazer com que esse processo retorne, para que haja um mínimo de instrução probatória, mas o argumento dado pelo Pleno do Tribunal Regional era que nós, né, no caso, a candidata deveria ter solicitado o retorno desses autos em sede de contrarrazões. Mas aí eu pergunto, quem com julgamento antecipado da lide vai pedir que os autos retornem para que haja uma instrução probatória, né? É um contrassenso. Então, é uma súmula extremamente preocupante, inclusive no Tribunal Regional Estadual Eleitoral de Mato Grosso, o que a maioria dos relatores estão dizendo em 2025, é impossível que não haja uma campanha digital. Eu digo aos senhores, ontem o professor Basílio disse aqui, a maioria das casas, inclusive casas de pessoas muito simples, né? Sem reboco, as pessoas têm um iPhone. Não, nem todo mundo tem um iPhone. Muitas pessoas utilizam as redes sociais, obviamente o WhatsApp, né? Mas para fazer campanha nos municípios do interior desse Brasil, isso ainda não é o principal meio de campanha. Ainda é a sola do pé, ainda é bater palma no vizinho, ainda é dessa forma que é feito. Eu que estou lá no confins do Mato Grosso, meu município tem 20 mil habitantes. Metade dos candidatos eleitos para vereadores não fizeram propaganda nas suas redes sociais. Então, existe esse contrassenso em exigir uma prova no meio digital e dizer que aquela candidata não fez atos de campanha porque ela não estava fazendo uma campanha virtual. E aí eu já estou me encaminhando para o final para também cumprir o período e o prazo que me foi proposto. E eu digo que sim, a fraude deve ser combatida com rigor. Sim, as candidaturas fraudulentas precisam ser coibidas, sim, as mulheres precisam ser incentivadas a ocupar espaços de poder, mas aqui o nosso GT é sobre a parametrização da súmula 73, que tem produzido injustiças no nosso país, que tem caçado mulheres, que tem caçado candidatos, que praticamente não se declaram inelegíveis os dirigentes, Dorival, né? Lá no Mato Grosso ainda não vi nenhum caso, inclusive de litisconsórcio passivo, em que foi permitida a inclusão desses dirigentes. E se a lei da cota de gênero nasceu para proteger as mulheres, nós também não podemos aceitar uma deturpação não só da cota de gênero, mas também do nosso processo eleitoral democrático. Muito obrigada. Vou só passar aqui a palavra para a doutora Larissa, que ela quer deixar um recadinho aqui para vocês. Só pedir para voltar o slide rapidinho, gente. Aqui. No mais, eu queria agradecer a oportunidade de ser relatora do GT, foi uma oportunidade inenarrável. E como nós sabemos que nossos tempos aqui são muito limitados e cronometrados, e eu não imagino como que será o debate, mas, de todo modo, para garantir que todos possam ser ouvidos pelo GT, nós preparamos um e-mail da relatoria, e aí, caso vocês não tenham oportunidade de falar aqui no momento, ou queiram depois, lembrei de alguma coisa que eu queria falar e esqueci, pode mandar para a gente no relatoria.gt02.14cad@gmail.com, e aí vocês mandam para a gente lá, que a gente vai considerar vocês, sim, no relatório final. No mais, eu agradeço a oportunidade, agradeço a todos aqui presentes e devolvo a palavra ao presidente. Obrigada. E agora nós vamos dar continuidade aos trabalhos com uma painelista externa, internacional, direto de Madrid, a Luana Matias Souto.
Barcelona, corrigindo. Olá, bom dia para vocês, no caso, vocês me escutam bem? Sim, perfeito. Pois, primeiro eu queria agradecer o convite que foi feito na pessoa da Larissa Guerra, que a gente já trabalhou aí sobre essa temática há algum tempo juntas, mas também queria agradecer, estender esse agradecimento à Juliana Dornelas, com quem eu também já tive o prazer de debater temas relativos a gênero em outra oportunidade. E eu vou tomar a liberdade de que eu estou a alguns quilômetros de distância de vocês para colocar um pouquinho mais de tempero, por assim dizer, nesse debate. Primeiro, dizer, né, que é louvável que exista um compromisso de fazer esse debate sobre questões de gênero é, num espaço em que a gente cada vez mais precisa reconhecer a inefetividade dos direitos das mulheres. E aí tem um fato curioso, né? Porque a cota de gênero ela é introduzida em 1995 no país. Então já tem 30 anos que a gente tem a introdução da cota de gênero no Brasil e até hoje a gente não conseguiu torná-la efetiva. A gente não conseguiu fazer com que que aquilo que está escrito na letra da lei saísse e chegasse de fato, e não só de fato, mas com uma certa amplitude para uma verdadeira representatividade feminina na política brasileira. E isso é muito frustrante, por assim dizer, porque são muitos anos trabalhando com isso e sempre tentando buscar diversos elementos que possam garantir essa possibilidade, né, essa efetividade dos direitos políticos das mulheres. Então, a gente vai ter aí, ao longo de todos esses anos, uma progressão de medidas legislativas que vão sendo aplicadas às cotas de gênero, para que no final ela consiga se traduzir no que ela de fato é. Agora, a gente tem, além das medidas legislativas, algumas medidas judiciárias também, né? Ao longo do tempo. E a súmula 73, ela entra aí dentro desse grande esforço que está sendo feito ao longo de todos esses anos, desses 30 anos exatamente, para que isso de fato encontre corpo, encontre o seu lugar. E aí eu falei que eu ia colocar um pouquinho mais de tempero na discussão, porque existem duas perspectivas aqui sendo trabalhadas nos debates, e uma que trabalha a questão de uma apresentação de parâmetros rígidos, né, para evitar aí um certo casuísmo em relação à aplicação desses critérios, e uma análise mais contextual que vai valorizar o caso em concreto, fazer uma análise mais concreta sobre isso. Só que aí eu vou jogar um pouquinho mais de tempero, porque eu vou falar uma coisa que talvez seja um pouco para fora da dogmática da qual está debatendo o grupo sobre essa questão. E talvez aí seja uma terceira divergência, por assim dizer, ou ao final de tudo, não seja, na verdade, uma terceira divergência, mas um fato unificador das duas divergências que estão sendo propostas, que é basicamente dizer que a súmula ela está enxugando o gelo, ela está tentando salvar algo que, no final das contas, não discute a verdadeira raiz do problema. E qual que é a verdadeira raiz do problema? Existe uma questão estrutural relacionada a gêneros no Brasil. E aí não é só no Brasil, né? Mas a gente está aqui tendo o Brasil como exemplo. E aí eu vou dizer que o problema não é a súmula em si, mas toda uma estrutura do Estado de Direito que não contempla a proteção dos direitos das mulheres. E aí o que a gente vai ter? A criação de mais um instrumento, porque a súmula é só mais um dentre esses 30 anos de vigência da cota de gênero, ela é só mais um instrumento que a gente cria dentro de uma dogmática jurídica
para resolver uma situação que, no final, não é sobre uma dogmática jurídica, é sobre uma aplicação e uma conscientização social do problema. Então, a gente vai aí tratar de um problema estrutural de gênero que ele tem raiz na nossa sociedade, que ele tem raiz nos partidos políticos, como bem foi apresentado pelo Dorival, tem uma problemática dentro do nosso judiciário brasileiro que não consegue, não é letrado em questões de gênero para aplicar, para fazer uma interpretação das fraudes à cota de gênero, e que por isso precisa de uma súmula 73, que vai, na verdade, dar um norte para um órgão judicial, um poder dentro de um Estado de Direito, que não sabe nada sobre o impacto que questões de gênero têm para dentro da política nacional. Então, cria-se a súmula para dar uma espécie de norte, porque não são letrados em questões de gênero a ponto de entenderem os impactos. Todos esses impactos foram apresentados tanto pelo Dorival quanto pela Isabela, que eles parecem em algum ponto antagônicos e divergentes, mas eles falam sobre a mesma coisa, né? Sobre essa incapacidade estrutural de compreender os impactos que isso ocasiona na vida dessas mulheres enquanto indivíduos, e aí a gente tem inclusive casos de violência de gênero, mas também enquanto coletividade, enquanto uma coletividade que necessita de um espaço de voz, não encontra esse espaço de voz, e que a cada vez mais que tenta ser inserida nesse espaço, recebe de formas das mais diversas formas, usando os mais diversos instrumentos do próprio direito para impedir essa participação política. Então, a gente vai ter aí que, do meu ponto de vista, e aí eu já deixo alguns spoilers sobre de onde vem isso, né? Eu sou formada em Direito pela PUC Minas, mestrado, doutorado, e a graduação também, mas eu atualmente estou em Barcelona trabalhando com um projeto de pesquisa, que é um projeto de gênero, em que a gente trabalha sobre a perspectiva do direito e também das ciências sociais. E aí o meu spoiler que fica é que a gente tem que começar a pensar para além da dogmática. Eu entendo que existe um problema jurídico aqui, mas o que eu estou dizendo é: vamos pensar para além disso. E aí eu vou tentar, tentei de várias formas, o que eu poderia, né, apresentar de sugestão para esse debate, que a gente pudesse, de alguma forma, ir para além da dogmática. E aí eu vou dizer o seguinte: é imprescindível que as propostas não só de reformulação da súmula, se necessário, ou qualquer outro debate relativo às cotas de gênero, tenha também uma iniciativa, e aí eu não sei, a gente pode fazer isso das mais diversas formas, eu pensei inclusive até mesmo em lobby, para que a gente traga esses magistrados para esse letramento em questões de gênero. E isso aí pode ser das mais diversas formas, né? Cursos de reciclagem e etc. Então, o meu ponto aqui é um pouco jogar um pouquinho de tempero na discussão e ir para além da dogmática, né? Não só, não vou dizer aí que um ponto eu não, em momento nenhum vocês vão me ouvir falar, dizer que a perspectiva de um de vocês é a mais válida do que a outra. Eu acho que todas as duas perspectivas, elas têm o seu grau de validade, mas ele tem o seu grau de validade dentro da dogmática. E a dogmática, ela não vai resolver esse problema. Eu uso o exemplo das cotas de gênero como um problema de inefetividade dos direitos das mulheres em N tópicos. Essa semana mesmo, terça-feira, eu estive falando com um grupo que é dedicado à teoria do direito sobre uma perspectiva feminista do Max Planck. O Max Planck é um dos maiores institutos de pesquisa da Alemanha. Eu já fui visitante nesse instituto, e eles me convidaram para falar um pouquinho mais sobre uma tal da teoria feminista do direito. E para falar sobre essa teoria feminista do direito, eu trouxe justamente esse caso, essa jabuticaba brasileira, que é as cotas
de gênero e as candidaturas laranja, para mostrar o seguinte: não adianta a gente continuar, e é isso eu chamo a atenção para a própria teoria feminista do direito, não adianta mais a gente pedir equidade sem a gente tratar a raiz desse problema, que não é só pedir 50% ou 30% de presença feminina nesses espaços, mas criar meios, mecanismos de promoção desses direitos por meio da própria sociedade. E aí eu vou incluir que é necessário uma análise contextual de cada caso na aplicação da lei? Sim, é necessário. Na aplicação da súmula? Sim, é necessário. Mas quem vai fazer essa análise contextual caso a caso? Quem vai aplicar esse critério objetivo se a gente opta por uns parâmetros mais rígidos? E aí, quando eu chego no quem é que vai fazer isso, eu descubro onde está, de novo, a minha problemática. Quem é responsável para fazer isso, nesse caso, nesse exemplo específico das candidaturas femininas, é o Poder Judiciário, quando há a questão das fraudes, é alguém que não tem letramento sobre questões de gênero. E aí a gente vai ficar enxugando o gelo, e aí vai passar mais 30 anos a gente criando instrumentos que no final não são efetivos, que no final são, na verdade, cavalos de Troia, né? Eles parecem um presente, mas não são. E daqui deixo o meu abraço a todos vocês. Sei que o debate ele ainda é longo, ele ainda demanda muitas questões. Espero não ter apimentado demais o debate, mas apenas colocado essa perspectiva de quem já está desde 2018 tratando especificamente sobre a questão da inefetividade dos direitos políticos das mulheres por meio das cotas de gênero. E aí eu já me despeço de vocês aí nesse debate. Muito obrigada. Arrasou. Vocês acordaram, ressalva. Convido vocês a lerem a tese da Luana. Maravilhosa. Que ela é maravilhosa. Agradeço pela ótima explanação da Luana e dando continuidade para a última painelista externa, mas não menos importante, a doutora Ana Carolina Cleve, a nossa suíte, como diz o GG. Na tarefa já chamar. Bom dia, já começou animado, né? Sabe que lá no Paraná, no CBDE, a gente sempre tenta fazer, o Paulo, nosso presidente do IPRAD, é a prova, a gente sempre tem vontade de fazer mesas com esse formato, de debate mesmo, porque no direito as pessoas ficam assim com receio de discordar contundentemente, como a Isabelle fez, já chegou discordando. E é isso que no IPRAD a gente sempre quer que aconteça, para que as ideias sejam realmente opostas, antagônicas, para que surja, porque debate é isso, né? E eu começo dizendo que eu adorei, assim, é isso, a Bradep é isso. Todo mundo que está entrando agora está entrando com vontade de trabalho, está ficando cada vez melhor. Eu estou vendo que, assim, vocês parecem que nasceram prontos já. Não é? Fiquei vendo a Isabelle falar, o Dorival, aliás, nossa cota nessa mesa, e... Não é? Você está sentindo como é que a gente sempre se sente na política, em qualquer lugar. É a nossa cota. E, assim, eu estou bem impressionada positivamente, então, para mim, é uma grande honra participar desse painel. E, Isabelle, eu preciso dizer que a gente precisa compartilhar o divã do trauma de decisões do Mato Grosso. Porque eu também tenho caso para contar do Mato Grosso. Toda palestra, quando eu falo de fraude à cota, eu falo desse caso. Talvez, se sobrar tempo aqui, eu conto do caso tal para compartilhar. Mas eu também vou começar discordando, mas dizendo que, Dorival, eu acho que na essência a gente concorda, mas o caminho é diferente. Então, eu levanto aqui uma preliminar contra a súmula como método. Porque a súmula, o enunciado sumular, ele é
método de trabalho judicial. Isso já dizia o Vitor Nunes Leal. E por que eu discordo do uso da súmula para essas questões? Súmula é para resolver casos de alta litigiosidade, com questões que vão condensar o entendimento de uma jurisprudência dominante para não pairar dúvidas, para dirimir e não para gerar mais incerteza. Súmula é para questão bancária, para questão tributária, que é essencialmente jurídica. Eu não posso editar uma súmula para um tema que é sensível, sensível para o contexto político e social, e aqui eu vou endossar absolutamente todas as premissas colocadas pela Luana. É uma questão estrutural e, por isso, é muito mais profunda e que a dogmática não dá conta de resolver. Portanto, a súmula já começa equivocada. Não pode ter súmula para uma matéria que impacta na democracia, no processo democrático. Quando a gente está falando de mulheres na política, é justamente para aumentar a qualidade da democracia e quando atinge direito fundamental. Por isso, eu já descarto por completo a súmula como um método judicial para resolução e pacificação dessa questão. Até porque esse painel mostra que a súmula... Por que serve uma súmula? Justamente para uniformizar a jurisprudência, para condensar o entendimento que já está pacificado nos tribunais. Esse debate aqui mostra que a súmula fracassou. Eu estou com a Isabelle, essa súmula precisa ser cancelada. A existência desse debate aqui mostra que a súmula fracassou. Se a súmula serve para uniformizar a jurisprudência, e nós estamos falando aqui de uniformizar a interpretação de uma súmula que serve para pacificar parâmetros, o que a gente... Assim, não tem que existir essa súmula. E mais, se é dada a justiça eleitoral, é reconhecido a justiça eleitoral, o poder regulamentar / normativo, e a resolução da justiça eleitoral já traz esses parâmetros que, sim, vão precisar ser interpretados caso a caso. Por que essa súmula? Isso significa que essa súmula é, sim, filtro recursal. Essa súmula é para trazer um meio de jurisprudência defensiva. E não pode existir esse tipo de meio por uma questão como essa que impacta. E o direito, e aí a Luana está coberta de razão, quando ela fala, vamos além da dogmática. Eu adoro teoria do direito, sou também da ciência política, e eu digo nas aulas, dou aula de direito constitucional agora, só de direito, dava aula de direito constitucional, agora eu estou só na aula de disciplina de direito eleitoral, eu falo o seguinte para os alunos, o direito, ele não é uma categoria abstrata, isolada, que está lá num castelo. O direito, ele é um fenômeno que regula as relações sociais. Ele tem que ser compatível com o mundo da vida, senão o direito não serve para nada. Não é a dogmática que vai resolver o problema. A dogmática, ela vai resolver o problema se sempre estiver conectada à realidade social. Então, por isso, eu levanto essa preliminar para dizer que essa súmula, me desculpem, mas mais dá problema do que resolve. E aí, então, o que a gente faz? Não é mesmo? Eu sou contra também esses parâmetros, porque vejam só, a súmula ela sempre vai precisar de interpretação, né? Então, e me parece também que vai num sentido contrário ao que a gente vem construindo também no direito, que é um sistema de precedentes, e que a lógica é inversa. Então, a súmula, ela vem com um enunciado sumular, abstrato, com características normativas, né, de generalidade, abstração, e você vai precisar interpretar o tempo todo para saber, vamos lá, votação ínfima. O que é votação ínfima? Qual o parâmetro? E aí, é proporcional? Depende da estrutura do município, do porte do município. O que é votação ínfima? Então, mais uma incerteza, né? E há casos em que você vai fazer um check na lista, mas não vai ser considerado, não pode ser considerado fraude à cota de gênero. Por quê? Porque não se pode presumir má-fé nesses casos. Não pode ter presunção de má-fé. Por que para os demais casos típicos de fraude na justiça eleitoral, a gente precisa demonstrar dolo,
indícios de má-fé e, neste caso, se inverte o ônus da prova. Você presume a má-fé e que a candidata era laranja. Aí eu pergunto para vocês, vamos lá, vocês sabiam que no Brasil, e quem tem um trabalho excelente sobre isso é a Bianca Gonçalves, quem mais tem votação zerada é homem? Não mulher. Aí, até nessa hora, a mulher, de novo, por isso que é estrutural, até nessa hora, a mulher precisa o quê? Percorrer um caminho muito mais penoso, muito mais doloroso, porque vai ter que ficar provando que a candidatura não é fictícia. Agora, vamos lá. Por que o homem pode se aventurar na política? Eu vou tentar me lançar. Vou ver como é que vai ser. A mulher não pode? A presunção é de que ela é laranja? Ela não pode testar o nome na política? Ela já tem que ser extraordinária. Então, assim, para todas as searas, a mulher ela tem que pagar um preço muito maior. E vou dizer para vocês, eu até falava isso no TRE do Paraná, e até o presidente ficou impressionado quando eu disse isso. Eu falei, vejam vocês, será que não pode existir também candidaturas fictícias, por exemplo, de homem, que vai sair, que recebe dinheiro do fundo eleitoral e vai sair, ou porque quer se aventurar, ou porque quer tirar umas férias? Quem sabe? Ou porque está ajudando alguém, a gente não sabe os pactos que são, mas para o homem está tudo certo. O problema é a mulher. Então, eu acho que essas questões precisam ser ponderadas e, de fato, a Luana está certa quando ela diz, vamos olhar para a realidade e para os contextos. A gente precisa levar em conta o contexto social, porque senão a mulher vai ser revitimizada. E aqui eu faço um link com violência política de gênero. Porque será que isso não é uma revitimização da mulher? Que a mulher tem que ficar... Vejam vocês que a Marilda, a professora Marilda, num artigo que ela tem, e a professora Ana Cláudia Santana também, elas levantam várias situações em que as mulheres que passaram por essas situações decidiram não mais se lançar na política. Porque não queriam mais... E detalhe, né? A população muitas vezes não sabe... dessas ações eleitorais, qual a natureza, o que se apura. E aí, na cidade pequena, acabam falando, pois é, está respondendo ação judicial. E aí as mulheres precisam ficar se explicando para a comunidade, e isso também é um motivo para elas não quererem mais se lançar. O caminho árduo que é na vida pública. E vejam vocês que eu fiz uma pesquisa do perfil das mulheres, da maioria das mulheres eleitas, e que continuam, são eleitas, ou que ainda que não sejam, têm uma votação, de certa forma, expressiva, e se lançam novamente até serem eleitas. E qual é o perfil dessas mulheres? Primeiro, de todos aqueles detentores de mandato, isso eu estou falando do Poder Executivo, Brasil, a maioria que tem ensino superior é mulher. Então, a mulher ela precisa se sentir muito mais preparada e legitimada para ingressar numa vida pública. A maioria também tem ensino superior, normalmente são empresárias ou advogadas, e tem entre 40 a 50 anos. Por quê? Problema estrutural, que a Luana falou. Normalmente são mulheres que já estão com filhos maiores, normalmente casadas, para não precisarem ficar se explicando sobre sua vida privada, e que os filhos, portanto, já são crescidos e com certa independência, que elas podem, não tem mais a sobrecarga do lar e que conseguem ir para a vida pública. Isso importa. Esse contexto e esses dados são importantes também para a gente construir uma política pública efetiva. Então, e aí vocês vão me perguntar, mas e aí? Qual que é a saída? A única saída, se for dentro da dogmática, eu entendo que é o radical, é cota de cadeira, mas isso é muito difícil. Mas não vejo como nós não tratarmos desse assunto a partir do direito de mãos dadas com a ciência social para mudar isso que é estrutural. Sobretudo, a desigualdade no âmbito privado, que antecede a desigualdade na vida pública. Porque muitas vezes a mulher também não entra na vida pública porque é sufocada pelo ambiente privado.
de sobrecarga. Então, realmente é um problema estrutural. Não vejo outra saída. Não sei se o meu tempo se esgotou ou não. Então, eu posso contar o meu caso do Mato Grosso, que eu sempre conto. Mais uma. O caso do Mato Grosso, ele é bastante emblemático pelo seguinte. Havia uma situação, enfim, foi um partido político, né, que ingressou com a demanda, não era o Ministério Público, e alegavam fraude justamente porque preenchia esses requisitos todos que estão na súmula. Na época não existia súmula ainda, mas esses requisitos da súmula, eles já estavam presentes na jurisprudência dominante do Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, a candidata, ela tinha uma votação ínfima, inexpressiva, uma prestação de contas padronizada, e que é muito comum em candidaturas femininas, e também tinha ausência de atos efetivos de campanha. Aqui outra situação. O que é ato efetivo de campanha? Efetivo. O que é ato efetivo de campanha? Depende de interpretação e caso a caso. Pois bem, o que ocorre? Essa pessoa, essa candidata, ela participou e havia prova disso no processo, tanto que em primeira instância houve a improcedência da demanda. Por quê? Porque havia provas, fotografias de que ela participou das prévias, né, das reuniões preparatórias de campanha, tinha fotos dela nas reuniões preparatórias e tal. Bem, na audiência de instrução, excelente. Ela disse, eu nunca fui laranja. Eu tinha intenção de me candidatar. Eu sempre quis, eu estou participando desde o ano passado das reuniões do partido, aqueles cursos de capacitação para mulheres preparatórios. E tinha foto mesmo que, afinal de contas, comprovava o depoimento dela. Mais uma coisa, né? O depoimento da mulher... Vejam isso. A presunção é de que o depoimento da própria mulher, considerada laranja, não tem validade alguma, não tem peso. Bom, em primeira instância, o juiz que conhece a realidade local, parecer pela improcedência do Ministério Público, promotor também. Bom, vai para o TRE do Mato Grosso. Check, check, check. Laranja. Mas tem um detalhe. Qual era o contexto da campanha? 2020. Vocês lembram o que era 2020? Pandemia. E o que ocorre? Ela era mãe solo. As escolas estavam fechadas. Quando começou... E lembrem-se que a eleição foi adiada. Ficou em novembro. Então, quando começa aquele período crítico, pandêmico, em que as escolas encerram suas atividades e ela não tinha condições, não era de uma camada privilegiada da sociedade, ela tinha que ficar com o filho. Naquele momento, ela percebeu, eu não vou conseguir continuar. Eu não tenho a mínima condição. E aí, o que ela pensou? Eu vou desistir. Desistência tácita, porque ela falou, eu não vou comunicar minha desistência, que eu vou atrapalhar o partido. E ainda pensou no partido, que ela poderia prejudicar, porque eles talvez não consigam arrumar outra. E aí, ela deixou, simplesmente, de fazer campanha. Mas sempre teve a intenção de fazer. E aí, foi considerada candidata laranja. Perdemos no TRE e, claro, né? Como estava de acordo com a súmula, com esse entendimento, porque preenchia todos os requisitos, sequer a gente conseguiu que o caso fosse enfrentado no Tribunal Superior Eleitoral. Então, e vejam vocês que, pela existência de súmula, o caso é decidido por monocrática. Você não tem nem condição de demonstrar as peculiaridades do caso. Então, esse é um caso que eu sempre dou de exemplo, porque me parece bastante emblemático, porque traz a condição da mulher e justamente mostra esse problema estrutural de uma sobrecarga doméstica e da desigualdade no mundo da vida. Então, por isso que eu digo que eu tenho que compartilhar o divã com vocês, Isabelle. E a gente precisa pensar nisso, e a Luana tem razão, endosso todas as premissas para além da dogmática. Obrigada.
Antes de ir para as considerações finais, eu gostaria de saber se alguém vai querer participar, vai querer entrar no debate. Por favor, vamos lembrar do tempo. Contenham-se. Qual o tempo que eu tenho? Quanto tempo eu tenho? Se puder em 2 2 minutos. Vou tentar. Bom, primeiramente, bom dia. Meu nome é Rafael Martins, sou de Sergipe. E esse tema aqui para mim foi muito caro. Mas antes de começar, primeiro só parabenizar a Larissa. Parabenizar a Larissa, porque. Vou para cá, gente. É melhor. Ó, parabenizar a Larissa, que quem é do GT sabe como ela conduziu bem, e não era fácil. As discussões que tem aqui no GT eram 10 vezes pior, então, parabenizar mesmo a todos os participantes. E a pontuação, eu sou do estado de Sergipe, o menor estado do Brasil. Então, de fato, essa é uma questão que sempre passou bastante. O que é votação inexpressiva? A gente tem questões com 3, 4, 5 votos, e aí a situação que a senhora trouxe, Carol, é muito no sentido de que a gente sempre demonstrava que os homens, toda vez a defesa que a gente trazia era que os homens muitas vezes tinham menos votos do que aquela mulher, para mostrar. E no TRE, pelo menos lá de Sergipe, a gente tem essa sorte, ou não sei, de que eles não usam a súmula como muleta. De fato, eles enfrentam, de fato, eles colocam nos fatos. Mas o que eu queria trazer aqui hoje, um pouco, era muito em relação a Dorival, que Dorival trouxe um ponto muito importante lá, é a questão de política pública. E aí é onde a gente discorda, Dorival. Concorda no sentido de que precisa, mas que não pela súmula. A súmula, na verdade, pelo menos a impressão que a gente tem, perdão, a impressão que eu tenho, é que a súmula funcionou mais ou menos como um direito penal simbólico. Eu não sei necessariamente, doutora, se foi por uma questão, a súmula foi por uma questão de jurisprudência defensiva, que é o que está acontecendo, fato, ou se foi algo para jogar para a população. Problemas complexos precisam de soluções complexas. E o que a gente faz? Eu venho da área penal. O que é que a gente faz muitas vezes? Vou criminalizar, vou criar. Para mim, a criação da súmula foi um pouco nesse sentido, de dizer, estamos fazendo alguma coisa. E aí a Luana foi perfeita quando ela traz e enfrenta a situação. E aí, vai a questão de política pública, que me parece, quem atua nos municípios menores, acho que o João tem essa experiência, o que aconteceu com essa súmula foi profissionalizar a fraude. Os partidos políticos chegam e dizem, olha, você precisa ter pelo menos 5, 10 votos, a gente vai tirar umas fotos, vamos fazer um materialzinho de campanha. E é fraudulenta, eles não estão apoiando em nada essa candidatura, em nada. Então, a súmula, da forma como é feita, além de ter essa questão, ela profissionalizou a fraude. E uma discussão que a gente precisa dizer é o seguinte, olha, como é que é feita a fiscalização dos 5% que tem aqui do fundo partidário para ter questões de participação da mulher? Não se discute de forma profunda. E aí eu me filio à questão que Isabela trouxe sobre essa questão do cancelamento da súmula mesmo, porque falhou, como a Carol trouxe, ela falhou, ela não funciona como súmula e é utilizada como muleta nos tribunais para não discutir. E aí, de fato, é isso, chega no TSE, não pode discutir fato, o tribunal às vezes não enfrenta da forma como... E aí acabou. Mas aí, na verdade, a minha colocação, a minha proposta, na verdade, é pegar isso que você falou, Dorival, de questão de política pública, e, junto com a Luana, tirar essa discussão, tirar desse ponto da dogmática mesmo, e a gente, de fato, entrar no campo que precisa ser discutido, não trazer a questão da súmula. Obrigado. Não, alguém escreveu, então eu passo. Não, vou... Gente, bom dia a todos, aos heróis aí da resistência, né? Ontem eu fiquei extasiado, né, com o ciclo que teve, e eu falei, gente, dificilmente nós vamos conseguir superar, né, os ciclos de ontem. Quando eu vi esse painel, eu falei, gente, mais uma vez essa discussão e tal, ou seja, eu estava com uma expectativa extremamente baixa aqui para esse ciclo aqui, né? E aqui, deixa eu falar, cara, que tema
Aqui, que tema fantástico, viu? Parabéns. E eu queria aqui, assim, dar os parabéns especial ao Dorival, entendeu? Porque a academia, Dorival, é exatamente isso. E principalmente, porque é uma coisa muito fácil, eu concordo com isso, eu discordo mas quando você vem aqui com profundidade, entendeu? Trazendo doutrina, discutindo, cara, isso é academia. Isso é academia, é o debate de ideias, né? E eu fico muito feliz porque é o seguinte, concordar é muito fácil, né? Concordar é fácil demais, gente. Você seguir, abraçar, gente, vamos todo mundo junto. O discordar é difícil demais. Só que é exatamente na discordância que a gente cresce. E a academia a gente cresce exatamente dessa forma. No contrário. Então, obrigado, viu, Dorival? Muito obrigado mesmo por trazer essas contribuições aqui para a gente. E eu costumo brincar o seguinte, né? Que aqui em Minas temos um juiz que quando ele vai fazer o julgamento aqui do TRE, ele diz o seguinte, essa súmula é ilegal. Eu não aceito essa súmula. Não, o Spencer ele só segue o relator, né? Mas é interessante, por mais que o tribunal ele tenha dado aqui em Minas uma interpretação mais racional à súmula, né? É muito interessante porque a maioria dos juízes acaba discordando nos fundamentos, ainda que, né, vote por não, né, aplicar de forma restrita a súmula, mas tem sido o entendimento aqui do Tribunal de Minas. Mas eu concordo com esse juiz que fala que a súmula é ilegal. Eu concordo com ele. E digo por quê? Porque ela ofende princípios basilares do direito sancionador, da teoria jurídica das fraudes. Gente, como é que a gente presume algo como fraude? Isso não existe. Isso não existe em talvez em lugar nenhum do mundo tenha-se isso. A Coreia do Norte, talvez, né? Não existe isso. E o que acontece? A verdade é que a gente vem numa situação, e aqui é uma crítica ao Tribunal Superior Eleitoral, aos nossos órgãos superiores, que talvez naquele afã de corrigir um problema sistêmico que nós temos, ou seja, que é a mulher ascender aos cargos políticos dentro de uma política, né, que o ministro Barroso defende ser contramajoritário, ou seja, que nós cabe aos órgãos superiores implementar uma política contramajoritária que traga um avanço para a sociedade, mas se eu implemento essa política sem estudo, sem entender a sociedade, isso não funciona. E o TSE tem feito isso várias vezes, né? Desde que ele começa a mudar a sua tônica, ele começa a fazer isso. E faz isso desde lá de trás, quando ele começa a trabalhar na questão da cláusula de barreira, ele vem fazendo essas mudanças, quando ele traz a questão das coligações, ele vai fazendo essa bagunça jurídica, e a última bagunça que o tribunal fez foi exatamente a criação dessa súmula, porque não se resolve o problema, e mais, conforme foi falado aqui, ele traz novos problemas que acabam prejudicando as próprias mulheres. Para mim, como homem, é muito difícil debater isso, mas eu acho, e aqui eu vou trazer, porque cabe também à academia se posicionar, eu sou a favor dessa proposta da academia se posicionar, olha, pelo cancelamento da súmula. Mas mais do que defender um cancelamento da súmula, nós temos que defender a importância da participação e a criação de políticas que permitam às mulheres participarem mais do processo eleitoral. É muito fácil ser candidato sendo homem, sem ter as obrigações que normalmente a sociedade impõe à mulher. E é muito difícil mulher ser candidata. E a gente não vai resolver esse problema, não, vou caçar a mulher, vou caçar chapas inteiras, não vai se resolver. E tem se demonstrado que não vai se resolver. E já faço uma profecia aqui. Se isso se manter dessa forma, várias chapas de deputados federais e estaduais serão cassadas. E o que vai acontecer? O legislador vai mudar a norma. Claro. E talvez aquele avanço que se queira não vai se efetivar. Simplesmente não vai efetivar. Né? Então a proposta é que se vote hoje aqui no GT. Né? Lógico que de forma bem orgânica, porque isso tem força, viu, gente? Uma manifestação da Abradep pelo cancelamento da súmula e o porquê disso
trazendo isso de forma, né, justificada do que tem acontecido com várias manifestações, não só da Abradep, mas de vários estudos, eu acho que a gente vai conseguir, pelo menos, trazer uma reflexão maior sobre a aplicação da súmula. É isso. Eu peço que se atente ao tempo, poderia ser rapidinho, por favor. Tá. Bom dia a todos. Meu nome é Marcelo. Também tomei posse ontem. Sou do estado do Pará. Faço parte da turma que estou encarando agora o desafio de ser também juiz do TRE, lá do Pará, na cadeira da advocacia. E tenho visto casos, assim, muito preocupantes, tá? Há um município no estado do Pará agora que está em vias de ter eleição suplementar para vereador, né? Porque dois partidos que obtiveram 60% dos votos, um já caiu, porque uma mulher teve votação zerada, e outro tá para cair, porque uma teve 3 votos. Então, a gente entra naquela discussão. O que é votação pífia, né? Votação no estado do Pará, vamos lá, Belém. 20 votos em Belém, ou 20 votos, que é uma cidade com 1,5 milhão, André? 1,5 milhão de eleitores ou de habitantes? De eleitores. 20 votos numa cidade de 1,5 milhão de eleitores, ou 20 votos numa cidade de 10 mil eleitores. Né? Então, o que é? 20 votos é sempre votação pífia? Não. Prestação de contas padronizada já foi falado. Aí entra no spoiler, que eu estou no GT, que fala de partidos políticos, autonomia, é o GT5. Aí a gente entra no que a gente vai abordar em breve, que é a questão dos partidos diretórios, Comissão Provisória Municipal, que não podem receber recursos, e o estadual já dá um bypass no municipal, já passa para o candidato majoritário, e determinados partidos que só estão na proporcional não recebem recurso, não tem recurso para passar para nenhum candidato. E aí a candidata, obviamente, vai estar com prestação de conta zerada, porque ou aquela padronizada ali, R$ 150 de valor estimável. Eu não sei de que forma o grupo debateu a aqueles eventozinhos de um grupo muito reduzido de mulheres que não impacta, não vai dentro da sociedade na questão de formação de lideranças e estimular a participação feminina na política. Esses gastos de 5% de fundo partidário são mal feitos, e as composições também de diretórios e executivas majoritariamente masculinas, o que também afasta o estímulo, né? Afasta a participação feminina nas candidaturas. Muito obrigado. Temos mais um. Um minutinho, por favor. Olá, bom dia, pessoal, tudo bem? Me chamo Maicon, sou participante aqui do GT2. Queria parabenizar a nossa presidente Larissa por ter conduzido tão brilhantemente os trabalhos, nossos painelistas internos pelo brilhante debate, painelistas externos também. E vou ser bem breve. A gente discutiu no GT algo também muito interessante, até para a gente não ficar só nesse discurso pessimista, que a gente discorda, mas o que é que a gente pode verificar que pode melhorar na questão da súmula. E muito, a gente que advoga muito nessa seara do direito da fraude à cota de gênero, a gente viu uma discussão no TSE, no caso até de Grangeiro, do Ceará, onde andou muito perto de ter quase que uma virada jurisprudencial. Nós tivemos votos da ministra Galotti
e do ministro Raul Araújo, naquela ocasião em que eles divergiram sobre a cassação da mulher eleita, porque naquela ocasião estava se cassando e a mulher praticamente do partido tinha feito o coeficiente partidário quase que sozinha. Então ela teria essa cassação que daria um grande prejuízo para ela. E ali quase que nós tivemos uma virada jurisprudencial. E aí também eu queria até instigar o grupo a saber se, na lógica hoje, né, do direito que está sendo posto com base nas decisões do TSS, a gente teria a possibilidade, né, de uma virada jurisprudencial. Nós temos um caso também que eu estou atuando dos deputados estaduais do Ceará, do PL, que é um caso emblemático, que também caçam duas mulheres, uma com mais de 100 mil votos. Então, nós temos um caso que é bem interessante se a gente vê um horizonte lá no final. E para encerrar também, a crítica que foi feita aqui para a academia se posicionar, esses dias eu estive com uma palestra no ministro Gilmar lá no IDP, e ele, nas palavras dele, ele disse, olha, vocês às vezes ficam muito tristes porque vêm decisões do STF, do TSE, e aí não vê esperança de melhorar ou de criticar aquela decisão. Vamos recorrer para onde? Para o Vaticano? Não tem como, né? Então, mas essa é a beleza e a importância da academia, essa crítica feita dentro da academia, com um relatório, com um artigo científico, com uma dissertação de mestrado ou de doutorado, ela realmente às vezes tem o poder de fazer com que o julgador pense duas vezes e possa realmente mudar de opinião. E para finalizar, que eu não posso esquecer, é o caso que a gente também está enfrentando, principalmente no Ceará, que o Brasil não é para amadores, né, pessoal? Com essa súmula, o que é que está acontecendo? O tanto de AGEs que tem protocolada entre a data da eleição, depois da eleição e a data da diplomação, com a pessoa já sabendo o recálculo das cadeiras e já indo para falar com a testemunha e com aquela mulher para ela depor dizendo que foi fraudada, não está escrito o tanto de AGEs que está acontecendo. Então, o Brasil não é para amadores. Além da presunção da má-fé, está tendo o uso da súmula de forma a deslegitimar o pleito e cooptar pessoas dentro do partido para que ela diga que ela é fraudulenta e eu já entrar com um processo meio que combinado, meio que fraudado. E aí é bem difícil defender nesse caso. Mas muito obrigado. Gente, temos tempo só para 2 oradores. O primeiro é o GG e o outro é o Sérgio, que está online. 1 minutinho, hein, GG? Rapidamente tentando. Primeiro, eu quero cumprimentar, estou aqui com o Ederson, ele falando bem dos mineiros e dos paranaenses, mas eu quero dizer que eu estou chocado com esse painel do ponto de vista positivo. Larissa, que espetáculo, a Luana lá em Barcelona, o Dorival, densidade teórica. Eu mandei para o Clodomiro lá o que você falou, 3 teóricos. A nossa querida Isabelle do Mato Grosso, que eu estou dizendo, a Isabelle, Carol, e a Raíssa são neta, porque o Cirineu é filho, e o Cirineu diz que é o patriarca de vocês. Como o Cirineu é meu filho, vocês são minhas netas. Carol, não vou nem falar nada, porque ela disse que é cabotino, mas acho que é desnecessário. Rapidamente, espetacular o painel. Realmente, eu quero corroborar o Ederson. Muito difícil superar o que a gente viu na inteligência artificial. Isso aqui foi espetacular. E só para concluir, né, o meu escritório, a Carol sabe, talvez seja o escritório do Paraná que tenha mais ações de cota de gênero. Eu vou lançar uma proposta na linha do que o Ederson falou. Quer mudar? Quer interpretar? Cancela a súmula, proíbe cassação de mulher quando for a vítima do DRAP, com recálculo diretamente, responsabilidade objetiva do dirigente partidário. Multa, abre processo por condução. Aí você tem efetividade. Aí você dá efetividade na política. Só para refletir, fica dentro de 1 minuto. Obrigado. É externo. Foi realmente 1 minuto. Agora o Sérgio Rubem Mello. Estão me escutando? Agora eu apareço. Bem rápido. Bom dia a todos. Em nome da nossa relatora, eminente relatora, sensacional relatora. Eu já adianto que não vai dar tempo de falar muito. Eu estou em Manaus, Amazonas, mas estou representado aqui pela nossa presidente do Amazonas e as demais colegas. Minha amiga juíza eleitoral está presente também, Maria Benigno. Mas eu quero convidar também, provavelmente próxima semana ou nesse mês, vai sair um artigo que eu defendo a súmula 73 com alterações pontuais. Por que isso? Eu faço parte do GT2 também, endosso também o Dorival, alinhamento Dorival, mas eu acho interessante, apesar de a gente defender a súmula 73, a gente tem que ter mudanças pontuais. E isso está se baseando em quê? O processo civil é um código que pode ser usado subsidiariamente. O que diz lá no 926? Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, mantê-la estável, íntegra
e coerente. Então, essa parte do coerente, ela é muito possível já os tribunais, os juízes eleitorais, até se perceber que uma candidata está eleita, foi eleita, e cassou por fraude à cota de gênero, seria uma exceção. Eu acredito que aí teria essa mudança jurisprudencial legal, até porque, ano passado, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral já vinham discutindo essas questões dos efeitos da cassação, não quanto ao conhecimento da fraude à cota de gênero. Então, nesse ponto, eu só queria contribuir e convidar para, eu acho que até final desse mês de outubro vai sair esse artigo que eu defendo a súmula 73. Obrigado. Um A minuto. nossa relatora também deixou a informação de que os casos, os precedentes, jurisprudência também estão no relatório do GT, para quem quiser acessar e verificar. Então, encerro aqui, parabenizando a todos, os painelistas. Gostaria de falar. Só uma rápida contribuição e bem na linha do que argumentou o Ederson. Toda política pública precisa de um estudo, porque ela tem que ser transitória. E ela precisa de um estudo de impacto. Qual é o estudo que nós temos quando foi implementada e periodicamente para nós verificarmos se de fato essa política pública está sendo efetiva? Porque política pública serve para isso, para impactar na realidade. Então, não dá para a Justiça Eleitoral, e eu entendo a boa intenção da Justiça Eleitoral de ser protagonista nesse processo de fomento à participação feminina, mas nós precisamos exigir isso. Nós não exigimos isso do Poder Executivo quando faz a implementação de uma política pública. Isso não faz parte da lógica da implementação de uma política pública, porque eu tenho certeza que todos nós concordamos na premissa de que é necessário o fomento à participação feminina na política. O que a gente tem discordância é em relação ao caminho, ao meio. E é esse meio, o mecanismo de implementação, que a gente precisa de estudo para ver se de fato está impactando, para respaldar justamente, né, a continuidade ou não. Então, acho que a gente precisa cobrar também, né, esses dados e esse estudo, periodicamente. Obrigada pela contribuição aqui. Então, eu finalizo agradecendo a todos os presentes, a todos que debateram de forma online, aqui também. Gostaria de agradecer a toda a CG, ao presidente Sidney, e finalizo informando que é importante, sim, coibir as fraudes, mas existe a necessidade de preservar a finalidade emancipatória das cotas de gênero. Muito obrigada. Tirar uma foto nossa, né? Aqui na frente. Vai que tá.